Olá, gente! Mais um tema, né? Razões trigonométricas. Esse assunto ele é super importante para quem está fazendo o nono ano, porque vai usar em todo o ensino médio. A aula número 1 é uma aula introdutória, então eu gostaria que vocês valorizassem bem essa aula, porque vocês vão usar muito daqui para frente, tá? Principalmente o pessoal que está no nono ano, tá? Bom, então, claro que a figura que aparece aí no quadro é uma figura já conhecida por todos, né? É o nosso famoso triângulo retângulo, né? É a estrela da trigonometria, né? Então, vamos só recapitular algumas coisinhas, né? Alguns nomes, né? Então, tu tens aqui o triângulo retângulo, aqui o ângulo de 90 graus, né? Essa é a simbologia para ângulo de 90 graus. O maior lado oposto ao ângulo de 90, é isso? Chamado de hipotenusa. Então, o lado A é a hipotenusa e os B e C são os famosos catetos. Bom, eu chamo a atenção ao seguinte, né? Tu já sabes que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Aqui você tem um ângulo de 90, então a soma desses dois ângulos aqui, que eu estou chamando de ângulo θ e ângulo alfa, são letras gregas, né? E a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus. Então, são chamados ângulos agudos, né? Menores que 90 graus. Muito bem. Para a gente poder iniciar o assunto, seria importante que você soubesse alguns nomes, né? Bom, cateto oposto. A gente não usava esse sobrenome, né? A gente só chamava o lado B de cateto, o lado C de cateto. Não tinha sobrenome. E nessa aula eu preciso dar um sobrenome. Nós teremos o cateto oposto e o cateto adjacente. Professor, o que é o cateto oposto? Cateto oposto é o lado do triângulo que está oposto ao ângulo. Então, quando você usa o sobrenome oposto, significa o quê? De frente ao ângulo. De frente ao ângulo. Tá? Oposto ao ângulo, de frente ao ângulo. Como assim, professor? Vamos supor que eu pegue como referência esse ângulo aqui, chamado de ângulo alfa. Qual desses dois lados está oposto a esse ângulo? É o lado B ou o lado C? Lado oposto é o B. Então o B vai ser chamado de cateto oposto ao ângulo alfa. Tá? E o que é que significa cateto adjacente? Do mesmo lado do ângulo. Professor, acho que eu já entendi. O cateto, para ser chamado de oposto, ele tem que estar oposto ao lado, ou seja, de frente ao ângulo. Então, o cateto B é oposto ao ângulo alfa. E o cateto C, como ele está do mesmo lado do ângulo, né? Tu chama de cateto adjacente. Agora, notem uma coisa. Se eu falar do ângulo θ, as coisas mudam, né? Então, por exemplo, o cateto C agora está oposto ao ângulo θ. Então, o C passa a ser chamado de cateto oposto. Mas a que ângulo? Ao θ. E o B está no lado do ângulo θ. Então, o B é o cateto adjacente ao θ. O que eu quero que vocês percebam é que para eu poder saber quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, eu preciso definir um desses dois ângulos agudos. Eu preciso escolher um dos dois ângulos agudos para eu poder chamar de cateto oposto e cateto adjacente. Então eu convido vocês a escolher ou θ ou alfa. Tá? Escolheram? Alfa? Tudo bem, eu vou apagar o θ. Então esse ângulo aqui já não me interessa mais. Ok? Pronto. Então todas as nossas contas serão em função desse ângulo aqui. Professor, o senhor não precisa dar o valor do ângulo? Bom, nesse momento não, tá? Na verdade, nesse momento eu só quero que você olhe para esse triângulo e me diga quem é o cateto oposto ao ângulo alfa. O cateto oposto é o que está de frente do ângulo. Então o B é chamado de cateto oposto. E o C é o cateto adjacente. Ah, você já sabia que era hipotenusa, né? Muito bem. Agora veja aqui do lado direito do quadro. Calculando as razões trigonométricas, que é o título da nossa aula. Primeira coisa, aparece a palavra razão, gente. Na matemática, razão significa divisão.
Então nós vamos fazer divisões. Professor, mas para que serve isso? Bom, lá na aula número 2 vocês vão perceber para que serve. Agora vamos só verificar como é que se faz. É o seguinte, eu preciso fazer divisões. Para quê? Para relacionar os lados do triângulo com o ângulo alfa. Ah, entendi. Nós vamos relacionar os catetos B e C relacionando o ângulo? Sim. Vamos relacionar a hipotenusa e esse cateto relacionando com o ângulo? Sim. Então, a relação é entre lados e ângulo, certo? Bom, então eu gostaria que vocês observassem aqui. Devemos escolher um dos ângulos agudos. Nós já escolhemos o ângulo alfa. Então, se você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, vamos ver quem é o cateto oposto e a hipotenusa? Vamos lá. O cateto oposto ao ângulo alfa é o B, e a hipotenusa é A. Então, eu só quero que você faça B dividido por A. Professor, mas é sem graça? Claro, nessa primeira aula, tu está achando realmente sem graça, mas você vai ver que isso aqui vai ser muito importante para quem está lá no ensino médio estudando física e matemática, tá? Então, quando você faz B dividido por A, ou seja, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, você vai chamar essa divisão, nessa aula eu só quero que você se aproprie dos termos. Você vai chamar de seno. Seno. Então, se alguém perguntar para vocês como é que se calcula o seno é um número. É um número que vai relacionar dois lados desse triângulo retângulo. Vai relacionar o cateto oposto e a hipotenusa. E essa divisão, B sobre A, então nós vamos chamar de seno. E aí, seria interessante que a gente fizesse assim, ó, escrevesse sen alfa. Ou seja, tu está calculando o seno de alfa. Quem é, professor? Nesse caso, é B sobre A. Certo? Tranquilo? Então, a primeira aula é só para você calcular as razões e saber o nome de cada razão. Uma outra divisão que a gente vai fazer é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que previamente a gente já escolheu o ângulo de referência, né? O ângulo é o ângulo alfa, certo? Então, quem é o cateto adjacente ao alfa? É o C. E a hipotenusa? É o A. Então, a divisão que eu queria é C sobre A. E essa divisão você vai chamar de cosseno, gente. Cosseno. O que é o cosseno, professor? É a divisão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Nesse caso, C sobre A. E nós vamos abreviar assim, ó. Cos. Cos. Cosseno. Cos. Mas cosseno de quem? De alfa. Ah, por isso que a gente vai ter que escolher sempre um ângulo agudo. Sempre. Mas quem é o cosseno de alfa? É C sobre A. Claro que aqui poderiam ser outras letras, né? O importante é que você lembre que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno? O cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Bom, claro que não faz muito sentido quando a gente não coloca um exercício, né? Mas isso vai aparecer lá no vídeo 2, né? Bom, uma outra divisão, uma outra razão que a gente vai fazer é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, lembrando, tem que ter sempre um ângulo de referência. E o nosso ângulo é o alfa. Então, quem é o cateto oposto a esse ângulo? B. E quem é o cateto adjacente a ele? C. Então, você vai fazer B dividido por C. B dividido por C. Certo? Então, essa divisão tu vai chamar de tangente. Tangente. Eu sempre costumo dizer ao aluno, né? Quando você está na primeira aula de razões trigonométricas, tu estranha isso e acha que tu não vai conseguir entender depois. Vocês vão ver que isso é muito simples, tá certo? Então, quem é que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E nós vamos abreviar assim, ó. Tangente, eu vou escrever TG. Mas tangente de quem? De alfa, do ângulo, certo? Seno, cosseno e tangente é de um ângulo. E como é que se calcula a tangente nesse caso? B sobre C. Professor, eu devo decorar isso, professor? Bom, na verdade, existem várias maneiras de você lembrar isso aqui com facilidade. Uma delas é usando uma palavra que soa estranho. Só, cá,
toa. Opa, o que é isso, professor? Esse S é seno, esse C é cosseno e esse T é tangente. Então, como é que se calcula o seno, professor? Tu pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa. Como é que eu calculo o cosseno, professor? Eu pego o cateto adjacente e divido pela hipotenusa. E como é que se calcula a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, as palavras, as letras chaves aqui é esse S, né? É o S de seno, é o C de cosseno e o T de tangente. Só que à toa. Seno, oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Dessa maneira você acaba lembrando. Mas você vai usar muito isso aí, tá certo, gente? Bom, só lembrando aqui, né? Professor, e se o ângulo fosse o θ aqui, como estava? Bom, aí, se você quisesse calcular o seno desse ângulo, o cateto oposto seria o C e a hipotenusa seria o A. Mudaria, certo? Então vai depender do ângulo que você pegar como referencial. Nesse caso, nós estamos pegando o ângulo alfa. Tranquilo, gente? Então, na verdade, é uma coisa muito simples. Na verdade, você vai calcular o seno, cosseno e tangente. Um exemplo que a gente já pode colocar aqui, já aproveitando, né? Vamos supor que você tenha os seguintes comprimentos. Aqui vamos supor que seja 4 unidades, aqui 3 unidades. E alguém pede para você calcular o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Professor, como é que eu faço? Bom, se você quer calcular o seno desse ângulo, você vai fazer o seguinte. Vamos lá, olha lá. Ó. Seno de alfa, né? Seno do ângulo. Lembra como é que se calcula seno sem olhar para lá? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? É 4. E a hipotenusa? É esse lado aqui. Professor, mas eu não conheço. Mas a gente já aprendeu o teorema de Pitágoras, né? Aqui eu posso chamar de x para achar a hipotenusa, certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, usando Pitágoras, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? O professor deu 2 lados do triângulo, faltou o terceiro, né? Então, x ao quadrado é 9 mais 16. 25. Tira a raiz, o x é 5. Então, agora você volta para o desenho, né? Então, a hipotenusa que estava faltando vale quanto? 5 unidades. A gente costuma chamar esse triângulo de triângulo pitagórico. Pitagórico. 3, 4, 5. Isso acaba facilitando a nossa vida. Por exemplo, se aqui for 6, aqui vai ser quanto, gente? 8. E aqui vai ser quanto? 10. É múltiplo, né? Você vai multiplicar por 2, por exemplo, né? Ou você pode multiplicar tudo por 4. Ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Tá? É uma maneira de você evitar até usar Pitágoras. Tá certo? Tudo bem. Vamos lá calcular o nosso seno. Como é que é o seno mesmo? Só cateto. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo é 4. Hipotenusa é 5. Pronto. 4 quintos. Tá aí. Esse é o valor do seno. Aí, só mas para que serve? Espere a aula 2 que você já vai ver. Lembrando que você pode dividir isso aqui, que dá um decimal exato, né? Isso aqui é exatamente 0,8. Então você pode também representar em decimal, né? Depois vamos calcular o cosseno. Quem é o cosseno, professor? O cosseno é o cateto adjacente, no caso aqui, o 3, né? Dividido pela hipotenusa. Pronto, calculou o nosso cosseno. Claro que dá para dividir, vai dar exato também, vai dar 0,6. E a gente já vamos aproveitar e calcular a tangente, né? Professor, existem mais razões trigonométricas? Existem, tá? Só que, para quem está começando, basta você saber calcular seno, cosseno e a tangente. Então, como é que se calcula a tangente desse ângulo, professor? Bom, a tangente, tem que lembrar, né, gente? Só catoa, T-O-A. Tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, quem é o cateto oposto a esse ângulo? 4.
quem é o cateto adjacente? 3, 4 terços. Aqui vai dar uma dízima periódica e quando for dízima periódica, não é vantajoso fazer a divisão. Vai dar 1,33333. Então, deixa assim como está. Pronto. Calculamos a tangente, calculamos o cosseno e calculamos o seno. Tem autores que, em vez de chamar de razões trigonométricas, chama de relações trigonométricas. Isso também é muito importante, tá? Pessoal, aproveitando já, né, nesse primeiro vídeo, uma coisa que vocês vão aprender muito e vão usar muito daqui para frente é o seguinte: eu gostaria que vocês calculassem para mim, sem compromisso nenhum, isso aqui, ó. Eu gostaria que vocês calculassem isso aqui para mim, ó. Ó, eu quero saber quanto é que vale o seno de alfa ao quadrado, a gente representa assim, ó, tá? Claro que pode ser assim também, ó, seno de alfa ao quadrado, tá? Então eu leio assim, ó, seno ao quadrado de alfa, ou seno de alfa ao quadrado, tanto faz, tá? Eu gostaria que vocês calculassem para mim o valor de seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa. Quero saber quanto é que dá isso aqui, gente. Vamos lá, calculei. Professor, você calculando? Claro que sabe. Sabe o seno? Sei, professor. Sabe o cosseno? Pronto, substitui ali. Substitui. Vamos lá? Quanto é que deu o nosso seno de alfa? 0,8. E eleva ao quadrado. E o nosso cosseno de alfa? 0,6. Vamos ver quanto é que dá? Bom, 0,8 vezes 0,8 dá 0,64. Mais 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Dá exatamente quanto? 1. Gente, as formulazinhas que a gente está tentando descobrir, por enquanto é como se calcula o seno, o cosseno e a tangente, é isso? Mas existe uma fórmula chamada equação fundamental da trigonometria, que é essa aqui, ó. O seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é sempre 1, independente do ângulo. Então, se for, por exemplo, seno de 30 graus ao quadrado mais cosseno de 30 graus ao quadrado, vai dar 1. Se pegar aqui, seno de 45 graus ao quadrado mais cosseno de 45 graus ao quadrado, vai dar sempre 1. Então, eu gostaria que vocês também lembrassem dessa relação trigonométrica. Então, na verdade, hoje nós temos o quê? 4 relações trigonométricas. A seno, cosseno, tangente e a equação fundamental. Gostaria que, inclusive, vocês registrassem aí no caderninho. É a equação fundamental da onde, pessoal? Da trigonometria. Trigonometria, tá? Nos futuros vídeos, nós vamos usar muito essa equação, tá certo? Conto com vocês na aula de número 2.